Já estamos de volta, agora tem muita informação atendendo a pedidos. Nós vamos abordar hoje o assunto tireoide. O que essas disfunções na tireoide causam no nosso corpo? Dá para prevenir? Existem alguns alimentos que são vilões? Existem alimentos que podem ajudar aquelas pessoas que têm tireoide? Quais são essas disfunções que acontecem no nosso corpo? O que vai desencadear isso? Para falar sobre o assunto, o especialista, hoje o urologista Dr. Érico Rouvari. Tudo bom, doutor Érico? Prazer revê-lo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer é meu. Doutor, tireoide é um assunto que sempre gera, né? Sim. Curiosidade. E as pessoas buscam, inclusive quando acaba recebendo algum diagnóstico, né? De alguma disfunção na tireoide. Algumas pessoas participaram pelas redes sociais e pediram para a gente abordar esse tema. Em primeiro lugar, doutor, vamos até explicar para o pessoal de casa, né? O que é a tireoide e quais são essas disfunções mais comuns? A tireoide é uma glândula que controla o nosso metabolismo. O nosso organismo não funciona se não tiver a ação da tireoide. E hoje em dia está muito frequente essas disfunções, esses desarranjos no funcionamento dela. E o mais comum está sendo o hipotireoidismo. Tem o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hiper, normalmente, ele caminha do hiper, ele vai ao hipo. Ou pode já ir para o hipo naturalmente, sem passar pelo hiper. E isso está se tornando cada dia mais frequente, os diagnósticos, os sintomas das pessoas. E às vezes as pessoas ficam desnorteadas, sem uma orientação adequada, sem um tratamento adequado. E fica com aquele cansaço, aquele desânimo, que não sabe de onde está vindo, aquela dificuldade para emagrecer. E faz dieta, faz atividade física e o médico não se atenta a esse distúrbio na tireoide da pessoa. Só para reforçar, o hipertireoidismo é o excesso dos hormônios. Isso. E aí o hipo é a deficiência, a falta dos hormônios. O hiper, a tireoide funciona além do que ela deveria funcionar. É um metabolismo acelerado. Então, aquela pessoa altamente agitada, com tremor, com uma facilidade muito grande de emagrecer, ela come e não engorda nada, que todo mundo queria. Mas esse hiper vai chegar um momento que a glândula ela vai entrar em falência, ela vai parar de funcionar, levando a pessoa a um hipotireoidismo, que aí é a falta do hormônio. E assim, a pessoa vai estar sempre cansada, com uma facilidade em ganhar peso, um desânimo. Às vezes, tem o diagnóstico como depressão e, na verdade, é um hipotireoidismo que a pessoa está tendo, um baixo funcionamento dessa tireoide. E esse funcionamento também, ele não envolve só a glândula, envolve os hormônios. Porque nós temos no nosso organismo, tem um estímulo que vem para a glândula funcionar. Então, nós temos a hipófise no nosso cérebro, que ela vai mandar uma ordem para a tireoide funcionar, que é o hormônio tireoestimulante. Tá. Se a tireoide funcionando, ela vai produzir o hormônio que é o T4. Mas esse T4 ele vai cair na circulação e ele tem que ser transformado no T3. E muita gente tem um déficit nessa enzima, que transforma o T4 no T3, que é o hormônio ativo. Essa enzima, que é a diodoedinase tipo 2, ela é muito dependente de selênio, zinco, manganês e cobre. E esses déficits na alimentação não ativam essa enzima. Então, a pessoa tem um T4 muito bom, ou toma, às vezes, até T4, só que esse T4 não converte no T3. Olha que interessante. Mais um caso, então, onde a alimentação e os nutrientes que a gente oferece para o corpo são importantíssimos. Sim, sim. Sem zinco, selênio, manganês e cobre. Manganês e cobre, eu não consigo ter esse estímulo. Da enzima que faz a conversão do T4 no T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Interessante. Doutor, vou mostrar um pouquinho para o pessoal de casa essa glândula, né? Onde é que fica, como ela é. A gente vai aqui, temos algumas imagens. Eu vou passar aqui para ficar desse lado. Então, a tireoide é uma glândula que fica aqui na base do nosso pescoço. Ela tem 2 lóbulos. E junto com a nossa tireoide, nós temos 4 glândulas anexas, que são as paratireoides, que são glândulas acessórias, que ela produz o paratormônio, que é o responsável pela fixação do cálcio nos ossos. A vitamina D, na verdade, ela transporta o cálcio.
e a paratireoide, ela produz o paratormônio, que é o que vai fixar esse cálcio nos ossos. Então, pessoas que têm distúrbios na tireoide ou até retiraram a tireoide por algum motivo de câncer, de nódulo, alguma coisa assim, se não tiver essas glândulas, ela pode ter uma osteopenia, uma osteoporose pela falta dessas glândulas acessórias. Nosso corpo é uma maquininha perfeita, não? Sim. Tudo está integrado. A tireoide, ela vai comandar desde o seu batimento cardíaco até o peristaltismo, que é o funcionamento do seu intestino, a própria utilização dos nutrientes no organismo, então promovendo a queima ou o acúmulo, então o engordar ou emagrecer, o próprio ânimo, assim, a energia do organismo depende dela. Ela é mais importante, então, do que muitas pessoas pensam. Sim, sim. Tem a ver com a questão do sistema nervoso, a questão da saúde óssea. Sim. O nosso humor, nosso pique, né? Nosso ânimo. Isso. A questão de perda de peso ou ganho. Tudo tem relação com o funcionamento da tireoide. E ela até, assim, nos processos de osteopenia e osteoporose, se você não tiver uma tireoide funcionando muito bem, o risco de você não corrigir esse processo ou até esse processo se acelerar mais ainda é muito grande, porque o hormônio da tireoide, aquele T3, ele promove a absorção desse cálcio nos ossos também. Ele promove a ativação para o cálcio e para os ossos. Doutor, veio uma perguntinha da Keila Santos, direto do Rio Grande do Norte, escreveu lá no Facebook. Obrigada, viu, Keila? Ela perguntou se tireoide é só essas disfunções, né, do hiper ou do hipotireoidismo, só acontece em adulto ou pode também afetar a criança? Normalmente, só acontece em adulto. Hoje em Geralmente dia, mulher ou homem? Tem mais maior. mulher. Mais mulher? Mais mulher. Ai, gente, é tudo com nós, meu Deus do céu. Principalmente mulheres após a menopausa. A menopausa, ela acaba desencadeando vários Sim, problemas. a menopausa para a tireoide, ela é um gatilho que favorece muito o hipotireoidismo. Tem muitas mulheres pós-menopausa, ou que elas já estão com o hipotireoidismo instalado, ou elas estão com o que a gente chama de um hipotireoidismo subclínico. Pelos exames, o limite dos hormônios, tudo está até dentro do normal, mas está tudo próximo do limite inferior. Que se ela não for cuidando, gradativamente isso vai atingir o limite inferior e vai abaixo desse limite inferior. Interessante. Selma Cruz também está participando pelas redes sociais. A questão da postura nossa influencia nesse funcionamento da glândula ou não tem nada a ver, doutor? Tem alguma relação? Olha, a postura em si não, mas as nossas emoções sim. Tem uma doença que ataca a tireoide, que chama-se tireoidite de Hashimoto, ou a doença de Graves, que são duas doenças que vão destruir a tireoide. O nosso organismo começa a não reconhecer a nossa tireoide como do organismo mesmo e começa a atacar e destruir essa tireoide. E normalmente essas doenças aparecem após um trauma, um estresse muito grande da pessoa. Então, a tireoide ela é um órgão muito sensível às emoções. E hoje em dia, quem não está estressado, quem não está assim angustiado, Por isso devemos cuidar da nossa saúde mental também. Com certeza. Aqui isso é a muito glândula importante. numa foto ampliada, é isso, Sim, doutor? isso mesmo. Essa que a gente vê Ela ali. tem os dois lóbulos, o istmo aqui ao meio, e as paratireoides estariam nas extremidades desses dois lóbulos aí. Então, a questão da nossa postura não vai interferir diretamente nesse bom funcionamento da glândula, mas o nosso estado de espírito vai. Sim. Então, pessoas muito irritadas, muito estressadas, podem desencadear aí probleminhas e essas disfunções. Com certeza. E, então, a pessoa, além de cuidar da sua saúde com alimentação, ela tem que buscar meios de aliviar esse estresse, ter um momento para dar uma relaxada do seu dia a dia, resolver os seus assuntos que às vezes você vai assim, interiorizando aquilo, não pondo aquilo para fora. Vai acumulando sentimentos ruins. Isso. Então, isso é uma dica muito importante para você manter uma saúde da sua tireoide. Interessante. Doutor, vamos nos sentar para a gente ficar mais acomodados? Eu tenho uma outra perguntinha interessante. A gente divulgou a presença, né? E aí chegaram várias participações, o pessoal liga também, deixa lá com as meninas do call center. Eu até anotei aqui a caneta. O duro é entender a letra de jornalista depois que escreve, né, gente? Eita! Doutor, a questão da tireoide com os alimentos. É verdade que para quem tem disfunção da tireoide, faz bem comer peixes e frutos do mar? Sim,
O ômega Qual que é a 3 relação? é muito importante para o funcionamento da tireoide. E peixes e frutos do mar têm iodo, que um dos maiores estímulos para a tireoide funcionar, para produzir aquele hormônio tireoestimulante. E hoje em dia a população tem um déficit muito grande de iodo na alimentação. Apesar de se falar que nosso sal é iodado, quando você refina o sal, você tira todos os minerais, as coisas boas do sal, deixando só o cloreto e o sódio, deixando o cloreto de sódio. E aí acrescenta-se esse iodo. Só que o iodo, ele é muito volátil, ele evapora muito fácil. Então, esse sal que é comercializado como iodado, você nunca sabe quanto tempo ele foi iodado, há quanto tempo ele está exposto à luz, o quanto de iodo você está ingerindo ali. Então, peixes e frutos do mar seria uma fonte mais confiável, digamos assim, para a gente poder oferecer esse iodo para o organismo, Sim, através da alimentação. E no peixe, quanto maior o peixe, melhor. Porque na cadeia alimentar, o peixe maior comeu o peixe médio, que comeu o peixe pequenininho, que comeu o camarãozinho, que comeu a alga. Então, o aporte de iodo nessa cadeia vai ficando cada vez maior conforme o tamanho do peixe ali. Que interessante. E a gente tem os alimentos, então, que são os vilões da tireoide na outra ponta, doutor? Nós temos. Por exemplo, quais são? Olha, um vilão muito grande da tireoide, que a maioria das pessoas nem sabe que ele existe, é o brometo. Brometo? O brometo, ele está presente no pãozinho francês. É o que faz... O pãozinho do café da manhã, que é costume dos brasileiros consumirem quase que diariamente. Sim, é o que faz aquele pãozinho crescer. E o brometo, ele tem uma ação inibitória na tireoide, ele prejudica o funcionamento da tireoide. Então, quem já tem, seja o hipo ou o hipertiroidismo, o ideal seria evitar o pãozinho. Sim, principalmente esses pães de padaria. Claro que um pão caseiro, isso não vai ter problema algum. Tá. Mas esses pães que existe uma química para o crescimento, para a conservação dele, tem que tomar cuidado. Eu já ouvi dizer que o café também faz mal para quem tem problema na tireoide. É verdade isso, doutor? Sim, o café, ele inibe a ação do funcionamento da tireoide, mas em excesso. Ele tem uma ação estimulante, a cafeína é um estimulante no organismo, mas que o excesso vai dar um efeito rebote, um efeito contrário, inibindo a ação dessa glândula. Um outro cuidado que as pessoas devem ter, e isso está muito na moda hoje em dia, pessoas que têm algum problema com a tireoide, ela tem que tomar muito cuidado com a ingestão da couve, principalmente nos sucos verdes, porque a couve ela tem uma enzima que acaba atrapalhando a produção do T4. Então não é que não possa consumir a couve, não diariamente. Entendi. Substituir essa fonte verde do suco verde, um dia com a couve, um outro dia com outro vegetal que não seja a couve. Porque essa enzima, principalmente da couve quando crua, acaba atrapalhando esse funcionamento da tireoide. Interessante. Mais uma perguntinha do público. Mulheres com problemas de tireoide têm mais dificuldade de engravidar? Sim. Tem relação. Sim, porque como eu te falei, o metabolismo todo depende da ação do hormônio da tireoide. E a multiplicação celular, então, desde a ovulação, que é o amadurecimento desse óvulo, para ele ir para a trompa de Falópio, para ser fecundado, até a própria proliferação do útero, tudo depende dessa ação celular, dessa atividade celular. Se você não tiver o que ativa isso, que é o hormônio da tireoide, existe uma dificuldade grande da gravidez aí. E tem muita mulher que tem muita dificuldade de engravidar que acaba não vendo isso, porque às vezes os médicos eles pedem sim, só o TSH, eles não pedem os hormônios da tireoide para ver o que realmente está acontecendo. Como é que funciona o tratamento, doutor? Por exemplo, a pessoa vai ter o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. Então, a partir desse diagnóstico, o que vai mudar na vida dela? Tem medicação? São só hábitos alimentares que ela vai ter que mudar e adaptar? Como que funciona a partir do diagnóstico? Então, isso vai depender do quadro que ela esteja. Por exemplo, se ela tiver num hipertiroidismo, você vai tentar poupar ao máximo essa tireoide para que ela não vá para um hipotireoidismo.
Então vai se usar uma dose menor de hormônio, tudo, mas tentando combater esse excesso de produção que essa própria tireoide está tendo. Agora, quando você já tem um hipo instalado, realmente, você vai ter que dar hormônio. Porque É reposição, é então, reposição com hormônios que a com pessoa vai ter que hormônio. dar. Porque a pessoa já não produz mais aquilo, a glândula já não está fazendo mais aquela função. Então, Isso daí é para o resto da vida? Para o resto da esse vida. monitoramento, né? Essa reposição hormonal? Sim. Quando você pega já um hipotireoidismo instalado mesmo, é para o resto da vida. E aí você pode partir para uma monoterapia, que é só dar o T4, que é o que mais os médicos fazem, ou você pode utilizar uma terapia combinada, onde você vai combinar um pouco de T4 com o T3, para que você estimule mais ainda essa glândula e a ação desses hormônios no organismo. Então, quando você pega, por exemplo, um hipotireoidismo subclínico, onde aquela tireoide, assim, ela já está demonstrando sinais de cansaço, mas ela ainda está respondendo. Entendi. Está funcionando, mas está lenta, está Isso. devagar. Às vezes, com esses pequenos estímulos, você consegue dar uma recuperada na própria glândula. Quando você pega uma pessoa já com hipotireoidismo instalado, ou uma pessoa que teve que tirar completamente a glândula, aí você tem que dar o hormônio para o resto da vida. Perfeito. Para a gente finalizar então, doutor, vamos só repassar rapidamente aí essa questão então desses principais sinais, né? De repente a pessoa que está em casa se vê nessas situações, acho que vale a pena, né, na dúvida, procurar. Então, às vezes, quando a pessoa ou ganha muito peso ou perde muito peso, pode estar relacionado, então, com o funcionamento da tireoide. A própria questão do cansaço, né, você comentou. Cansaço, pessoa desânimo. muito desanimada, ela pode estar com alguma disfunção. Sim, um processo depressivo. Uma coisa que mexe muito com as mulheres, queda de cabelo, unha fraca. Isso pode ser um sinal do hipotireoidismo. E tá prestar atenção, então. Muito relacionado. Muita queda de cabelo, unha fraca, pode ser um sinal de que a glândula não está funcionando legal. Não está funcionando como deveria. Perfeito. Vou divulgar os contatos do nosso convidado, nosso médico. Qualquer orientação que você queira receber, pode falar direto, então, com o Dr. Érico Rovaro, urologista. A gente tem o telefone 0 operadora 19 3252 1222. Tem o site também, está no vídeo. Quem quiser acessar, entrar em contato através do site também é uma possibilidade. Doutor Érico, mais uma vez, muito obrigada, viu, por todas as informações aí prestadas. Eu que agradeço. Sempre muito bom aprender mais sobre o assunto. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Com certeza. Intervalo rápido e na sequência eu volto com dica de crochê endurecido, passo a passo com a artesã Carmen Freire. Continue sintonizados.